Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de maio de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2292. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 19 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 15 máximas. O tema é binômio, empatia, assertividade. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete é o professor Pedro, que está aqui disposto a tudo. Vocês podem acertar, sentar suas baterias em cima dele, que ele aguenta bem. Estudou muito aí o assunto. Definição. O binômio empatia e assertividade é a capacidade, característica ou atributo de a consciência, homem ou mulher, se colocar no lugar de outro e inferir acuradamente os heteropensênios prioritários, emitindo consideração fraterna, ao adotar a perspectiva alheia, buscando a autoexpressão clara, congruente e efetiva do posicionamento pessoal. A percepção fidedigna da heteropensenidade, a autoexposição pensênica direta, a grafopensenidade empática e assertiva, a assertividade ortopensênica, a matriz pensênica empático-assertiva, a expressão das diferenças conscienciais, a atenção constante à singularidade das consciências, as peculiaridades de cada interação, o ato de deixar o outro à vontade, o entendimento do momento evolutivo alheio, a correta leitura, interpretação e expressão consciencial, os banhos energéticos confirmatórios, a conexão com o amparo de função, a leitura da psicosfera alheia, o acoplamento áurico, a interfusão energética, a assimilação simpática assistencial, a escagem lúcida consciente. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, com 7 exemplos de posturas assertivas, muito importante isso aqui. E na caracterologia, outro tópico, tem 8 características de posturas holossomáticas geradoras de compreensão empática. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Assertividade cosmoética, binômio, admiração, discordância, empatia traforista, mutualidade da comunicação e princípio da empatia evolutiva. Frase enfática. Vivenciar o binômio empatia e assertividade através da experimentação orientada pelo Código Pessoal de Cosmoética é condição prioritária à autoexpressão rumo à paradiplomacia. Em escala de 1 a 5, qual o nível da vivência do binômio empatia e assertividade experimentado por você? Primário ou avançado? Em quais contextos? Com quais consciências? Agora, a filmografia tem uma fonte e a bibliografia específica tem 7 fontes. A webgrafia tem uma fonte. Tem muito detalhe aí nessas fontes. Agora, a mega-análise aqui com o João Paulo. São 20 itens. Contato, acoplamento, posicionamento, interatividade, fraternidade, feedback, rapport, decodificação, intercompreensão, telepatia, tares, assim, abordagem, amizade, conviviologia, comunicologia, intencionologia, interassistenciologia, parapercepciologia e paradiplomacia. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos a homine e numerologia. O argumento é autoevoluciológico. Eu chamo a atenção aí para a premissa que tem 7 itens para a pessoa pensar. E a argumentação também, que tem 7 itens para ela ver aí, que é para chamar a atenção aí de detalhes. Agora, nós temos aqui ao verbetógrafo. Em taxologia, página 10, item 5. Ortopensenidade.
Poderia dar um exemplo sobre emitir opiniões pessoais, mesmo discordando, se necessário, sem contrapensenes? Nesse caso, a ortopensenidade envolve a pessoa ela discordar do que está sendo dito, porém mantendo a postura holossomática, sem gerar esse tipo de contrapensene contra a pessoa com que ela está emitindo a comunicação ou convivendo. Então, nós convivemos hoje com um número enorme de consciências que têm as suas diferenças conscienciais, né? A gente vai estar sempre concordando e admirando algumas posturas e discordando de outras. Então, por exemplo, o professor Valdo, ele tem um exemplo disso, num momento aqui da tertúlia, em que foi feita uma obra em relação à conscienciologia, que ele exprimiu o desacordo dele com relação àquela obra, falou bastante coisas que ele não concordava em relação àquela publicação, porém mantendo a ortopensenidade, porque estava se tratando de uma exposição direta e cosmoética do assunto. Alver Beethoven. Em Fatologia, página 7, sexta e sétima linhas, muito já se escreveu e falou sobre o fato dos homens serem de Marte e as mulheres de Vênus. Como conciliar e viver pacificamente com as diferenças somáticas, genéticas, cerebrais, hormonais e culturais entre androssomas e ginossomas? Pois é, essa aí é uma questão complexa ainda, né, para muita gente, essa questão da convivência, porque o que eu quis expressar aqui é as diferenças mesmo de gênero entre homem e mulher. E a consciência, ela está além de tudo isso, né? Além do próprio soma. Então é muito importante destacar essa condição. Porém, o que a gente tem que estar observando é que tem certas singularidades que têm a ver com a questão do gênero, né? Então aqui as diferenças somáticas, questão fisiológica mesmo, questão genética, né? Mulher XX, homem XY. Cerebrais, hoje envolve essa condição de o tipo de predisposição que as mulheres têm a ter uma capacidade mais voltada até para essa abordagem aqui da empatia, enquanto os homens têm uma predisposição maior para a questão da assertividade. Eu falo isso de acordo com esse livro aqui, que chama Diferença Essencial. Então, um livro bem interessante, bem fundamentado em pesquisas de psicologia cognitiva, que o autor ele trouxe vários experimentos, né, trazendo essas questões de diferença cerebral e tudo. Porém, é que ele mesmo fala, isso é uma predisposição. Nada impede que, no caso, tenha por exemplo, o homem tem maior capacidade de empatia, apesar do ginossoma ter essa predisposição maior. É questão de treinamento, questão de desenvolvimento das habilidades, porque a consciência está dentro do soma. Então, os outros tópicos aqui hormonais, tem muito a ver com o nível de testosterona, principalmente na formação do feto também, que envolve o desenvolvimento depois do soma. E culturais, que a gente está cheio aí de resquícios culturais, né, de como o homem deve agir, como a mulher deve agir. Então, eu quis ressaltar essas diferenças, porém o que eu vejo que é essencial, né, respondendo a pergunta que ele fez para uma boa convivência, né, é eles buscarem exercitar o binômio empatia-assertividade dentro do laboratório da dupla evolutiva. Ou seja, sabendo que tem essas diferenças, procurar se colocar no lugar do outro, entender bem a condição do outro, que tem necessidades diferentes que um tem e o outro tem, que ambas são consciências, que têm lá os seus aspectos, as suas diferenças, e também saber expressar, né? Não pode ser só a doação ao outro, tem que saber expressar o próprio posicionamento. E esse ciclo, né, isso gera um ciclo, gera um sinergismo entre a dupla evolutiva, se ela consegue ter essa noção aí de aplicar esses conceitos. Que há diferença, a mulher é mais bacana do que o homem. Agora, a consciência não tem sexo. Agora aqui, ainda em Fatologia, página 7, nona e 10ª linhas. Como captar a real essência existente na correspondência entre o relato do fato e o fato propriamente dito, sem as deturpações de quem relatou? Nesse caso, o
que eu vejo que é importante pesquisa de várias fontes sobre aquele fato, né? Para buscar chegar o mais próximo possível do que foi o acontecimento propriamente dito. Porque toda comunicação, ela passa pela interpretação da consciência que está emitindo aquela comunicação. Então isso tem bastante relação com um outro item aqui da fatologia, que é a distinção acertada entre observações, opiniões e juízos de valor. Porque o que acontece? Se a pessoa ela vai relatar um acontecimento, ela pode relatar como uma observação, ela está tentando ser o mais próximo, mais realista possível em relação ao fato. Ela pode emitir uma opinião, que seria uma observação com uma avaliação que ela tem daquele acontecimento. E essa avaliação, ela está sendo feita através de um juízo de valor. Esse juízo de valor, você estando consciente que as comunicações elas têm esse juízo, está atento, né? Como está sendo feita essa comunicação e qual o juízo de valor que está por trás daquilo. Conseguindo separar esses itens dentro da comunicação, fica mais fácil você analisar os vários relatos e encontrar o que seria o mais próximo do fato propriamente dito. Ainda em fatologia, 8ª linha, a autoestima assistencial. O que você fala? Estão perguntando. Essa condição da autoestima é essencial, porque se a pessoa não tem, ela não consegue ter empatia pela pessoa com que ela está convivendo. Então a empatia, ela, ao se colocar no lugar de outro, se ela não tem a sua base firme, a sua base consciencial, que seria a sua autoestima, ela se deixa levar por esse estado de se colocar no lugar do outro e acaba atrapalhando mais do que ajudando no contexto. Então veja a autoestima aí como um fator essencial para conseguir chegar ao binômio empatia-assertividade. Agora, a fatologia 10ª linha, a queda dos biombos interconscienciais. Então, através da convivência, a gente vai conhecendo melhor as consciências que estão ao nosso redor. E com a aquisição do binômio empatia-assertividade, consegue aumentar o nível, vamos dizer assim, de intimidade, de proximidade, de conexão entre as consciências. Então, dessa forma, muitas das aparências, né, que as pessoas emitem no conviver, no cotidiano, para quem está vivenciando de forma mais íntima, ali, tentando ter essa conexão através da empatia e também se mostrando, né, tendo a sua sinceridade, mostrando o seu posicionamento de uma forma clara pela assertividade, ela acaba, para ambas as partes, né, uma via de mão dupla, acabando com esses biombos entre as consciências, né, essas separações. Agora, em tecnologia, página 8, 2ª linha, poderia explicar a técnica da pensenometria? A técnica da pensenometria é você conseguir avaliar os pensenes, tanto seus quanto de outrem, né, de outra pessoa. Você conseguir, através de processo de indução, de conexão, de rapport, fazer essa leitura dos pensenes alheios. Agora, ainda em tecnologia, 3ª e 4ª linha, as técnicas histriônicas utilizadas com o objetivo de gerar maior rapport interassistencial. Poderia explicar? Certo. Então, a questão aqui da empatia, ela tem muita relação com o rapport, com a conexão. Então, eu vejo a possibilidade de aplicação desse binômio empatia-assertividade nos contextos interassistenciais. E muitas vezes, para você conseguir criar uma maior conexão com aquela consciência, é necessário usar de um pouco do histrionismo. Que o histrionismo seria você trabalhar essa questão da postura, do olhar, da voz, do gesto, da forma como você vai se comunicar, de modo a criar essa conexão, né? E usando um pouco ali vamos dizer assim, um recurso teatral, de fazer algo um pouco além, assim, dentro da convivência, de você
colocar um personagem, de certa forma, para criar essa conexão, usando do bom humor, elevando às vezes os ânimos, mas sempre com segurança até certo ponto, de modo que não passe do limite, né? Sempre pensando na conexão com a finalidade interassistencial. Professor, assim como o banho ida energético revitaliza as energias do holochakra, pode-se dizer que a chuva revitaliza a Dimené, repercutindo nas energias do Socin? Olha, isso depende da chuva e depende do ambiente. Aí, porque tem chuva de diversas qualidades. E os ambientes também dependem da recepção que tem. Eu quero até falar nisso, aproveitando agora, que hoje está começando a vinda de uma frente fria, que vai chegar no domingo bem fria mesmo. Eles acham que alguns lugares por aí vão a 0 graus. De modo que você já se prepara, a turma de Foz aí. É hoje, amanhã e depois. Agora o outro aqui. Para disciplinar minhas bioenergias, tenho realizado EVs constantes de 30 em 30 minutos, usando um relógio de pulso com cronômetro regressivo, que me avisa com um alarme sonoro o momento dos EVs. Percebo momentos de acalmia diários, porém em dias de tempestade na maioria das vezes. Assim como a TENEP, são necessários 6 meses até tudo se assentar. Às vezes precisa até demais, né? Porque você está mexendo com a energia direta. Resolvi tomar essa medida porque sem ela, os meus EVs diários não ultrapassavam o número de 12. Ok, eu desejo que você saia bem. Insista, não desista. Agora aqui, Alver Betógrafo. Enfatologia, página 7, quinta linha. A comunicação não violenta utilizada na mediação de conflitos. De que modo o binômio empatia e assertividade pode ser utilizado, por exemplo, pelos emissários da ONU na mediação de conflitos como os do Oriente Médio? É bastante interessante esse método da comunicação não violenta. Ele está expresso melhor num livro com o mesmo título, Comunicação Não Violenta, que expressa bem também o que é o binômio empatia e assertividade. Nesse livro, o autor relata um caso justamente de um conflito no Oriente Médio, que ele estava dando uma palestra nessa situação lá do conflito, e como ele era americano, repararam que tinha dentro lá da faixa de Gaza alguns bombas de gás lacrimogêneo que tinham o símbolo Made in USA. Então associaram essa questão dos Estados Unidos com as bombas e com o palestrante. Então, na situação específica que ele conta no livro, que no meio da palestra todas as pessoas começaram a fazer um levante contra ele, chamá-lo de assassino, culpado por aquela situação. E ele foi se utilizando desse método da comunicação não violenta, de ser empático com aquelas pessoas, buscar entender quais as necessidades que elas tinham de estar expressando aquilo. Foi mostrando com esse diálogo que, na verdade, ele estava do lado deles também. E é muito interessante os efeitos, né, nessa questão da ONU, na mediação de conflitos, porque nessa situação em particular, que o autor relata que depois de 20 minutos de diálogo, a pessoa que começou o levante estava convidando ele para ir almoçar na casa dela. Então ele conseguiu contornar todo o contexto ali, que poderia dar muito problema, né, para uma situação ali pacífica, de amizade entre as partes. Ainda em Fatologia, página 7, última linha. O que vem a ser a queda dos biomas interconscienciais? Você já falou aí, mas é bom falar de novo. A queda dos biomas interconscienciais é o processo de sair das aparências entre as consciências e principalmente através de uma convivência mais buscando a intimidade, conhecer bem quem está do seu lado, as consciências com quem você convive, e para isso o binômio empatia e assertividade é uma via de mão dupla, porque você com empatia está se colocando no lugar da outra pessoa, conhecendo mais a realidade dela, expandindo a sua realidade, vendo de fato quem ela é, e através da assertividade você também se mostra, coloca quem você é, coloca seu posicionamento nas situações, ampliando a convivência dos dois. Alver Betógrafo, o que te levou ao estudo do tema? Foi a superação de algum trafar? Qual a correlação do tema com a técnica da inversão existencial? Parabéns pelo verbete. É o Marco Zanardini que está falando isso a você. Obrigado, Marco. Grande amigo lá de Curitiba.
Tem mais gente de Curitiba que falou aqui. O povo está aí Seu prestigiando. cartaz está grande lá em Curitiba. Mas o que é? Fala para ele aí, o que é que levou você a esse tema? Na verdade, essa questão foi uma inspiração minha também, de ampliar a questão da convivialidade, da comunicabilidade, que eu percebo no meu histórico, tem uma tendência maior para introversão, para estudo, para pegar livros e buscar estudar, entender mais do assunto, passar mais tempo sozinho. E eu comecei a ver que eu tinha que desenvolver a questão da extroversão também, de uma forma sadia. E isso foi um processo de tempo, assim, fui trabalhando, tanto que eu me mudei para Curitiba há cerca de 1 ano, eu cheguei lá, o pessoal já não conhecia esse lado, já me vê como pessoa mais aberta, expansiva, comunicativa, mas que foi através disso. Então esse tema sempre me interessou, quando eu comecei a estudar, fazer essas reciclagens. Um outro de Curitiba que perguntou aqui, ó, 2 perguntas dessa, é do Diego Lopes, da Greenvex lá. Do Greenvex, Diego, parceiro do Greenvex. E a técnica da inversão existencial, ela ajuda porque ela maximiza suas reciclagens. Você está desde cedo já buscando aproveitar, otimizar seu tempo, suas oportunidades para estar fazendo esse tipo de reciclagem, né? Então foi algo que me fez abrir os olhos para essa necessidade, principalmente estar em sala dando aula, atuando como agente da TARES, né, agente retrocognitivo. E nesse caso, esse binômio, eu considero que ele facilita bem para realizar esse tipo de proposta aí da TARES. Agora, Pedro, nessa questão do binômio, eu fiquei com uma dúvida aqui, deixa eu ver se você pode me ajudar. Diga. Na definologia, tá? Você colocou que o binômio, empatia, assertividade, é a capacidade, a característica, o atributo da consciência, homem ou mulher, se colocar no lugar de outrem, inferir acuradamente os heteropensentes prioritários. Aqui que eu queria que você aprofundasse, emitindo consideração fraterna ao adotar a perspectiva alheia. Por que você colocou adotar ao invés de ao entender a perspectiva alheia? Porque adotar não seria uma condição um pouco mais além? Não seria só uma questão de entendimento da perspectiva alheia? Por que você escolheu a adoção da perspectiva alheia? Uhum. É porque a adoção ela é momentânea, que você realiza essa adoção. Então, eu quis me referir aqui, dentro do conceito de empatia, que é um conceito que hoje não tem uma definição precisa nos meios da psicologia, tem várias definições diferentes. E das pesquisas que eu fiz, eu vi que um essencial da empatia são 3 componentes. Um deles seria o componente cognitivo, que é você se colocar no lugar de outra pessoa. É o inicial, a sua cognição se colocar no lugar da cognição da outra. E aí, emitir a consideração fraterna seria o componente afetivo. Você está fazendo isso buscando o quê? O bem-estar da outra pessoa. E adotar a perspectiva alheia seria um componente mais comportamental, ou seja, você tem uma série de posturas, que são algumas delas eu cito na caracteriologia, que seria uma forma de facilitar essa adoção, que é sempre momentânea. E através desses 3 componentes você consegue chegar ao entendimento da visão do outro, da mundividência do outro. Essa seria a ideia da definição. Ok. Alver Betógrafo. Enfatologia, página 8, primeira linha. As distorções na auto- e heteroimagem. Poderia abordar? Então, o que eu acho bastante interessante desse tema é que a empatia e a assertividade, elas visam justamente a objetividade nos relacionamentos. Tanto a objetividade da interpretação que você tem do outro, como você se conecta com ele e da forma como você se expressa também, criando também essa conexão para o outro conviver bem contigo e te entender bem. Então, essas distorções, elas atrapalham a pessoa conseguir atingir um nível real de empatia, porque ela não consegue ver exatamente quem ela é, a sua própria imagem, da forma realista, objetiva, e nem como os outros a veem. Então, o mais sério aí é a pessoa corrigir essas distorções, e aí uma técnica interessante seriam as técnicas de feedback, que constantemente fazem essa expressão, a pessoa atualizar a autoimagem e a heteroimagem, para poder ter uma vivência mais ampla aí do binômio empatia-assertividade. Em efeitologia, página 8, segunda linha. Os efeitos da sincronia emocional
Poderia ampliar? Esses efeitos da sincronia emocional seria a empatia básica que existe nos humanos e em alguns animais também. Então, essa sincronia tem até na fatologia um item que é o choro empático. O que eu quis dizer com isso? Tem muito a ver com a sincronia emocional. Foi feito experimento, né, que colocou vários bebês juntos. Então, se um bebê começa a chorar, os outros começam a chorar também, sem saber por que eles estão chorando. Simplesmente que entra em sincronia emocional, né? E a gente, ampliando também, não é só emocional, é também o efeito energético ali que é gerado, né? Porém, isso acontece com todos nós, é até uma forma de precaver certos conflitos, certos problemas no futuro. Então, por exemplo, se uma pessoa te conta uma situação trágica da vida dela, você entra em sincronia com aquilo. E se deixar, aquilo vai levando, e a pessoa, quando vê, já fez a assimilação, não consegue sair daquilo. Porém, acontece muito também em situações, por exemplo, num filme. A pessoa está assistindo o filme, vai se deixando levar, entra em sincronia. Quando vê o personagem lá, ela já está chorando junto na situação, ou está triste ou alegre, dependendo do contexto do filme. Então, essa sincronia emocional, ela não acontece só com seres humanos. Também tem pesquisas que mostram que com elefantes, golfinhos e os grandes primatas são outras espécies que têm isso de forma natural. E é uma forma de preservação da espécie. Então, se você vê se um animal vê o outro correndo, gritando, uma situação de dor, ele imediatamente entra em sincronia com aquela situação. E ou ele busca ajudar, ou então ele foge também para se preservar, né? Então, isso vamos dizer assim, seria a nossa empatia primordial, essa capacidade de sincronia aí entre duas consciências ou dois membros da espécie. Eu queria dizer para vocês que a nossa amiga Aline trouxe aqui uma edição do Rousseau, que é o 3º centenário de nascimento dele. A obra tem 250 páginas, é a melhor coisa que já apareceu sobre o Rousseau, que eu já vi até hoje. Eu estive já olhando, é impressionante. Matéria de documentação, tudo que tem aqui, com ilustrações, detalhes, etc. Agora, foi feito pela Gallimard, que publicou, mas o processo é oficial mesmo. É Rousseau et la Révolution. É a Assembleia Nacional e a Galeria de Tapisserie, que é de Paris. Agora, isso foi publicado dia 6 agora do mês passado. Tem um mês. Tá quente o processo. Agora, tudo quanto é documento do Rousseau tem aqui com respeito à Revolução Francesa. Junto com isso também ela trouxe aqui o TDC, que é do Jean-Jacques Rousseau, que é uma revista que tem aqui dados especiais dele, que foi lançado em janeiro desse ano, com os detalhes lá, devido o tricentenário dele. Uma beleza essa documentação que vai para a nossa holoteca. Professor, vai enriquecer muito o trabalho nosso lá. à sua frente aqui. Aproveitando aí, falando do Rousseau da França, atualmente teve ali as eleições, né? O presidente que estava, o Sarkozy, não foi reeleito, ganhou do Partido Socialista. Como é que você avalia? O holandês é que ganhou. O Holanda, do Partido Socialista, foi o que eu falei. O outro era húngaro, de pais húngaros. Mas como é que você avalia esse processo, essa mudança, dentro do contexto europeu, o processo da França? Não, eu acho que tem que mudar mesmo, porque eles estão em crise, né? A França não está bem, não. Está igual aos outros países. A situação precisa de ver, vamos ver se esse homem, o que ele vai fazer, o Holanda lá. Vamos ver se a Holanda ajuda a França, não é isso? Vamos torcer positivamente, pensar positivo para ver se eles arrumam. Eles estão precisando de ajuda. Está muito no buraco. Eu agora entrego o professor Pedro a vocês aí. Tá certo? Pedro, aqui em tecnologia, na penúltima linha, você fala da técnica da imitação evolutiva. Podia explicar essa técnica, por favor? A imitação evolutiva, Bárbara, seria a condição de você se espelhar em alguma consciência, que ela, vamos dizer, estaria dentro da hierarquia evolutiva um pouco mais além das suas capacidades atuais. Tem um verbete sobre esse assunto que explica bem também. Então, você pegar esses modelos, vamos dizer, um modelo que é positivo, que é cosmoético assistencial,
e analisar friamente como é esse modelo e o que você poderia estar implementando, fazendo uma imitação que vai te ajudar também nas suas superações pessoais. Então, essa técnica da imitação evolutiva, ela também tem a ver com essa questão da empatia, que para você fazer isso é preciso se colocar no lugar da outra pessoa. E entra muito sério aí uma questão das neossinapses relacionadas com os neurônios espelho, que está na seção de neossinapsologia. Esses neurônios espelho, eles geram essa capacidade de imitação. Então, a gente usa eles bastante na fase inicial da vida, né, quando está bebezinho, infância, fazendo a imitação dos modelos. Porém, eles que têm relação com essa capacidade aí de imitação, de absorção de características alheias. Obrigada. Pedro, na página 9, aqui em B, na página 9, polinomiologia, você pode aprofundar o polinômio observar, descrever, conhecer, controlar. Então, esse polinômio, ele tem bastante relação no processo de convívio. Você estando com a outra pessoa, iniciar através da observação, que isso evita qualquer tipo de apriorismo da sua parte. Então, você observar os fatos, observar como a outra pessoa funciona. A partir disso, você passa a descrever. Quando você traz para as palavras, quando você consegue trazer à tona, expressando verbalmente, ou mesmo escrevendo, né? Escrevendo você consegue elaborar mais. Você passa dessa forma para outra etapa ali. Você conhece melhor aquilo que você está observando. E conhecendo melhor, você consegue também ter um maior controle. Você consegue ampliar essa visão que você tem sobre aquele tema. Aqui eu estou trazendo dentro do binômio empatia-assertividade, dentro das situações de convívio, de comunicação. Porém, isso pode ser usado, dentro da ciência, é muito usado. Tá. Né? Esse controle é que eu não compreendi bem. Controlar. Não é um controle no sentido de ter total controle, né? Senão a pessoa entra no que a gente chama aí da autocracia, querendo ter todo o controle sobre a situação. A ideia é que ela tenha mais domínio sobre as situações dela de convivência. Então ela ganha até em autoconfiança, ganha nas relações, porque ela, tendo essa relação bem mapeada, bem descrita, bem conhecida por ela sabe, vamos dizer, onde ela pode pisar, até onde ela pode ir, como que ela pode conversar, tem mais a ver com autodomínio, não no sentido de um controle absoluto aí da situação. Tá bom, obrigada. Pedro, aqui, Arlindo, na página 9, neossinapsologia, as neossinapses associadas aos neurônios espelho. Esse já foi falado agora, na pergunta da Bárbara sobre imitação evolutiva, mas posso explicar de novo que os neurônios espelho, eles funcionam principalmente na imitação de modelos que nós temos. Então, eles são muito atuantes nas fases iniciais de vida, no caso, a criança em desenvolvimento, imitando os modelos paterno, materno, mas a gente mantém esses neurônios em todas as situações, a gente está se espelhando com os outros. E esses neurônios também são responsáveis pela condição que a gente falou anteriormente, que é da sincronia emocional. Então, se a pessoa ela te conta uma situação, você automaticamente se coloca no lugar dela. Então, às vezes, uma pessoa começa a contar, tive um acidente, que foi assim, assim, assim. Aí, quem já não sentiu, que aí você começa a sentir as dores do acidente dela, né? Você machucou a perna, você sente com uma sensação na perna também, imaginando como seria passar por aquilo. Então, tem a ver com essa questão da imitação dos neurônios espelho aí, de se espelhar na outra pessoa mesmo, de ter essa conexão, que é algo, vamos dizer assim, natural, até instintivo da nossa parte de fazer. E o seguinte, aqui, acho que ainda ninguém perguntou, né? As neossinapses relacionadas aos neurônios fusiformes vão econômico? Esse é um tema bem interessante. Até esperava que alguém fosse perguntar mesmo, porque esse termo é diferente. Eu peguei essa informação nesse livro aqui, que é de um primatólogo. O livro chama A Era da Empatia. Lições da Natureza para uma Sociedade Mais Gentil. Então, ele faz vários estudos sobre comportamento, estudos de etologia, né? Observação do comportamento animal.
Então, nesses neurônios fusiformes von Economo foi quem descobriu, são neurônios em forma de fuso, que eles são mais alongados. Então, esses diferem dos neurônios convencionais, que a maioria dos neurônios que nós temos, porque eles fazem conexões entre áreas distantes do cérebro. Então, tem muitos neurônios desse tipo, fusiformes, numa área que o pessoal que está mapeando o cérebro considera que é a área nossa mais humana, entendeu? Que diferencia a gente como seres humanos. Com o crescimento mesmo da caixa encefálica, aumento do volume do encéfalo, esses neurônios se desenvolveram mais. E aí, como tem essa relação, eu só tinha encontrado esses neurônios em grandes primatas, além da nossa espécie hominídea e tudo. E percebiam as habilidades de empatia em outros animais também, como eu falei aqui, nos golfinhos, nos elefantes, alguns cachorros também. Só que aí, posteriormente, foi feita uma descoberta que golfinhos e baleias e outros animais também, como os elefantes, têm esse tipo de neurônio. Então, ele está diretamente associado com essa habilidade aí da empatia. A era da empatia. Está na bibliografia, é o item 4. Franz de Waal, o nome do autor. Eles são mais inteligentes, né, entre os animais. Isso tem alguma relação com a inteligência deles? Você não sabe. Talvez tenha. O que no livro ele cita é que tem relação com essa habilidade de empatia. Então, por exemplo, ele conta vários casos. Um bebê humano caiu num zoológico, né, numa jaula que tinha uma série de macacos. Em vez de eles pegarem e sei lá, tentar agredir aquele intruso que estava entrando ali, uma primata mãe, ela pegou o bebê, acolheu e devolveu para a mãe humana. Então, eles têm essa habilidade, né? Mesma coisa, um elefante. Eles conseguiram, analisando o comportamento dos elefantes, ver um elefante que estava ferido, caído no chão, aí veio o outro, tentou ajudar ele a levantar, fez aquela força toda, que o elefante só um pouquinho pesado, né? Conseguiu ajudar, então tiveram essa postura, né? De ter essa consideração pelo outro ser que estava ali. Eles estão relacionando com esse tipo de neurônios aí, von Economo. Então, obrigado. Pedro, poderia fazer um comentário sobre o sinergismo, empatia e liderança junto com a teoria da evolução consciencial em grupo? No detalhismo? O sinergismo, empatia e liderança com o quê? Com a teoria da evolução consciencial em grupo. A questão assim, o sinergismo, empatia e liderança, ele está muito presente hoje até no ambiente corporativo, né? Porque os modelos de líderes que tinham assim alguns anos atrás era aquele líder mais impositivo, famoso chefe, né? Então não tem ambiente aí, e era a pessoa que mandava, que dava as ordens, e alguns até entendiam isso como assertividade. E aí entra a questão da empatia hoje muito forte, que a gente vê que o líder tem que ter a capacidade de motivar as pessoas, de entender as necessidades dos colaboradores dele, dos liderados que ele está envolvendo ali, para ter uma melhor produtividade, né? Então, dentro da evolução consciencial em grupo, isso é essencial, né? Porque tem até a questão do princípio de ninguém evoluir sozinho. Então, a pessoa que ela consegue ter a liderança com empatia, ela vai inspirar mais pessoas. E nisso ela consegue mais transformações e mais resultados efetivos que vão gerar o saldo evolutivo, né, para o grupo. Então, a gente vê, eu vejo isso muito forte aqui na seção da voluntariologia, que seria ali a tomada de decisões através de consenso grupal no voluntariado das ICs. Dentro das ICs hoje, se a pessoa ela quer liderar, quer estar na área de coordenação, ela não tem essa habilidade de empatia, dificilmente ela vai conseguir motivar os outros voluntários. Dificilmente ela vai conseguir chegar num consenso grupal de tomar certas decisões que são essenciais ali para aquela instituição cresça e tenha um bom saldo aí assistencial. Na página 9, aquilo mesmo que o Arlindo perguntou, eu queria que você desse sequência. Em neurosinapsologia, você falou dos neurônios espelhos, falou dos fusiformes, e eu queria que você continuasse com o último deles.
Tá, o último aqui é as neosinapses derivadas do aproveitamento de neointerações evolutivas. Então, cada interação, se você souber, vamos dizer assim, aproveitá-la, ela tem um aprendizado intrínseco. Então, acho que a questão da evolução consciencial tem muita relação com isso, da pessoa saber extrair o melhor de cada convivência que ela tá tendo ali. Se ela consegue acertar, isso é ótimo. Se ela, vamos dizer, cometer uma falha, cometer um erro, é importante ela estar atenta para aquele princípio de ter sempre um modo mais acertado dela proceder. Então, ela está, dessa forma, se ela usar dessas duas fórmulas, vamos dizer assim, dela estar sempre se analisando, todas as interações que ela está tendo e as novas interações, elas vão ser evolutivas e isso vai gerar neosinapses. E eu quis expressar isso também aqui na seção da laboratoriologia. Se pegarem lá a última da laboratoriologia, tá? A ampliação do próprio laboratório consciencial através da vivência do binômio empatia-assertividade. A pessoa tomando essa postura, ela vai ampliar, não só as neosinapses, mas ampliar o próprio labicon dela. Porque ela vai aproveitar as vivências dos outros também, através da empatia, e vai poder ter uma postura mais assistencial, usando da assertividade. Só uma curiosidade, esses 2 primeiros neurônios que você trouxe, você chegou a pesquisar o surgimento deles, quando eles surgem, desenvolvem, como é que eles são utilizados? É mais o espelho numa certa fase, ou o neurônio espelho fica sempre sendo utilizado? Não sei se... Porque o exemplo a gente sabe que fala muito alto, né? Como? O exemplo, ele fala muito alto. Talvez seja a partir disso que você colocou, dos neurônios espelho. Né? Sim. Os neurônios espelhos são mais atuantes na fase inicial. Inicial. Que nós não temos modelos, né? Então, a criança, ela usa bastante. Agora, eles não deixam de se desenvolver, né? Que fala desses neurônios espelho aqui, se você pesquisar na webgrafia, tem um vídeo que fala, o vídeo chama The Empathic Civilization, que fala um pouco dos neurônios espelho, como que eles funcionam, dos experimentos que foram feitos. E dos neurônios von Economo é no outro livro, A Era da Empatia, que ele traz, foi uma descoberta de cerca de 10 anos atrás, esses neurônios von Economo, mas que são muito atuantes nessas conexões entre regiões distantes do cérebro. Então, eles estão muito presentes. Porque os neurônios, eles são válidos não pela quantidade de neurônios, mas pela quantidade de conexões entre neurônios. Então, esses fusiformes, eles têm uma habilidade maior de conectar com áreas distantes. Então, eles são peças-chave ali na circuitaria neuronial. Não sei se tem alguém da neuroconscienciologia aí que quiser abordar esse assunto aí. Eu não sou especialista da área. Só uma última pergunta, então. Logo abaixo ali, em interaciologia, do final, né, a terceira de baixo para cima, você fala da interação telepática, assistente amparador. Interação telepática assistente, amparador extrafísico do assistente, isso. Amparador extrafísico do assistido e assistido. Isso. Então, para ter essa conexão, é necessário muito rapport entre eles, né? Para conseguir ser assertivo na finalidade aí que é assistencial. Então, num contexto de assistência, é importante a pessoa que está se colocando como assistente, ela buscar essa conexão com o amparador. E com o próprio amparador, né, que é através da sinalética pessoal, e muitas vezes buscar também com o amparador do assistido. Só que essa conexão com o amparador do assistido, ela pode ser realizada pelo próprio amparador, o seu amparador. Então, eu já vi, o professor Valdo já comentou isso algumas vezes, pessoas que faz atendimento lá embaixo, e aí tem a percepção dos amparadores, e o amparador que comenta, isso aqui você pode abordar, isso até aqui você vai. Então, vai até o limite que é para expor para aquela consciência. Então, isso é muito importante aí nesse contexto. Ok. Agora, uma última pergunta para o professor Valdo, aqui no verbete do dicionário na Omni Enumerologia, página 2. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho o item 4,
O 6 e o 7. Autoinflexibilidade lúcida, isso você quer saber? Isso. A autoinflexibilidade lúcida é a pessoa que ela é inflexível consigo mesma. Então, ela melhora o processo, ela não se perdoa. Ela procura se organizar para aumentar a sua disciplina pessoal, entende? Então, ela é inflexível consigo. Ela é boa, abre mão, faz concessões com todo mundo. Agora, com ela é brava. Agora, o 6º, autorrigorosidade cosmoética. A pessoa é rigorosa com a cosmoética em tudo que ela faz, as ações que ela tem. E a ortoperemptoriedade intencional. É a hora que a pessoa deve ser peremptória, para ela não se acumpliciar. Tem a hora que a peremptoriedade é necessária, mas é o que eu estou falando aqui, ela tem que ser orto, quer dizer, ela tem que ser cosmoética, evolutiva, interassistencial na história e intencional. Ela não deve fazer isso assim por causa de pressão ou qualquer coisa, tem que ser pensado. Então, essa ortoperemptoriedade é uma das coisas mais avançadas que uma pessoa pode alcançar, porque ela está afirmando uma coisa que para ela, naquele momento, é definitivo. Entende? Hein? O 2, autoenrijecimento prolífico. É a hora que a pessoa, por exemplo, vai levando, empurrando com a barriga e o tempo vai passando. Ela tem que enrijecer consigo mesma para produzir alguma coisa, porque senão fica tudo braço cruzado. Não, estou esperando até o ano que vem, tal, com calma. É o que a gente vê por aqui, ainda tem muita gente com isso. Está precisando muito dessa listagem aí. Eu não dei direta nenhuma, eu só falei que tem gente, mas não falei quem. Não é você, não. Você não é isso, de modo algum. Álvaro Betógrafo, Enfatologia, página 8, primeira linha. As distorções na auto e heteroimagem. Poderia abordar? Você já falou alguma coisa, mas volta a falar. Tá? Então, isso já foi comentado, mas as distorções na auto e heteroimagem, elas são impedidoras do binômio empatia-assertividade. No caso, se a pessoa ela não usa da habilidade de empatia, ela acaba deixando de ser objetiva na imagem que ela tem do outro, e vice-versa, né? Então, a mesma condição entra na assertividade. Ela está diretamente relacionada com a objetividade na autoexposição pessoal. Então, se você tem uma distorção na sua autoimagem, você não vai estar expressando diretamente de forma assertiva. E da mesma forma, se você tem a distorção na forma como os outros te veem, muitas vezes isso vai prejudicar. Você não está tendo uma conexão direta com aquela pessoa, não vai conseguir se conectar, criar um rapport. Aí, para isso, a solução seria a técnica de feedback. A pessoa se abrir para o feedback, saber receber o feedback, agradecer quando é um feedback de elogio, ou então refletir, ponderar quando é um feedback corretivo, que aí, de certa forma, ela vai se aproximando de atingir maior correspondência entre a auto e a heteroimagem. Álvaro Betógrafo, Enfatologia, 7ª linha. A distinção acertada entre observações, opiniões e juízos de valor. Poderia aprofundar? Essa condição já foi abordada também, aí eu vou ampliar da seguinte forma. A gente tem, num processo de convívio e de comunicação, primeiro seria as observações, que seria a tentativa de descrição mais próxima do fato, do acontecimento ou do sentimento que a pessoa vivencia ou está vivenciando. Agora, quando entra a opinião já é uma observação com uma avaliação. Então, ela distorce um pouco o que é o fato ali, propriamente dito. E todas as avaliações, elas são estabelecidas, feitas, através de um juízo de valor. Então, se a consciência está atenta para distinguindo essas 3 condições, ela vai no processo de convivência, de comunicação, ela vai observar. Aqui ela está omitindo um juízo de valor. Isso é um valor para aquela consciência. Você vai estar entendendo um pouco mais as necessidades que aquela consciência tem.
E aí, pelas opiniões, você consegue extrair esse suprassumo, que seria essa juízo de valor. Tem muita relação aqui na seção da trinomiologia, que é o segundo trinômio. O trinômio fato, autodiscernimento e interpretação. Então, através do autodiscernimento, você vai conseguir omitir menos, vamos dizer assim, opiniões com juízo de valor distorcido e mais observações racionais, lógicas, diretas ali sobre os acontecimentos. Estou passando por momentos de mudança, venho me empenhando no estudo da conscienciologia, voluntariado, GESCOM, domínio energético, mudança profissional, entre outras coisas. Nessa última segunda-feira, após o curso Ectoplasmia Interassistencial, ocorrido no fim de semana, me inscrevi no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas e fiz um EV bem intenso à noite e senti uma expansão ou soltura maior do holochakra. Nessa noite tive projeção interessante e acordei muito bem. Ao longo do dia comecei a ter um desconforto na ponta do lóbulo frontal, como se fosse entre o fronto chakra e o corono chakra. Inicialmente pensei ser uma escagem, porém não consegui desassimilar com EVs e exteriorizações. Hoje, após 3 dias, está me deixando um tanto angustiado. Você teria alguma dica para me ajudar a compreender ou desfazer esse desconforto? Você deve passar por um exame com os aparelhos para ver a sua cabeça, precisa de ver o que é isso. Se o negócio está muito localizado no lugar, precisa de ver. Outra coisa, o médico aí deve conversar com você sobre o processo, se você tem cefaleia, dor de cabeça, hemicrânia, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí é preciso de ver a parte física. Professor, eu sou novo na conscienciologia, estou começando a aprender e tentando entender. E pelo que entendi, as religiões estão ligadas às baratrosferas, ou seja, comunidades espirituais, colônias que auxiliam aqui no nosso plano. Mas você não falou, né? São colônias brabas, sombrias, tenebrosas. Eu queria saber como faço para me livrar das influências dessas, a ponto de não depender mais delas e não sofrer com a interferência delas em minha vida. Como ficar protegido delas, como estar além delas. Olha, nós aqui indicamos o estado vibracional para aumentar as suas autodefesas com as energias. E outra coisa, abençoa todo mundo e deixa para lá. Não pensa mal nem nada. E outra coisa, olha na sua casa o que é que liga em matéria de objetos e joga esse objeto fora ou enterra tudo em algum lugar. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para ficar livre dos bagulhos energéticos que ligam você a esse processo de assédio. Professor, estou no momento de tomar decisões sérias de minha existência. Entre as decisões está a minha mudança para Foz do Iguaçu. Ontem, ao deitar, fiquei indagando como executar minhas decisões. Então, tive um sonho lúcido, uma projeção, onde eu fiz essa pergunta a uma consciência e ela respondeu assim: tem uma alavanca que você move o mundo. Tem uma alavanca, isso aí. O senhor poderia me ajudar a interpretar essa resposta? É preciso de ver o que é que você precisa fazer para vir para Foz. Você, como é que você vai sobreviver aqui? É bom examinar isso, é a primeira coisa. Primeiro você tem que ver a sua sobrevivência, depois que você pensa no resto. Vai dar certo? Como é que é? Agora, segundo, você vai examinar se tem gente que é dependente seu. De onde você vai sair, como é que fica a dependência? Você não deve desfalcar o trabalho da ida de onde você está. Quando você vir para cá, tem que sair em paz com todo mundo. Isso é que é o ideal. E eu estou te dando aí 2 alavancas boas. Pensa nisso. Né? Pedro, aqui no ar, queria fazer uma pergunta para o Mineirinho. Tudo bem, Mineirinho? Manda ver. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu queria saber se você chegou a falar um pouco a respeito desse filme, que eu cheguei um pouco atrasado, de Porta em Porta. Você chegou a comentar alguma coisa dele? Não, ainda não. É porque esse filme realmente ele expressa muito bem o que é empatia e essa assertividade. Porque é uma pessoa que tem problemas, como você fala aqui, e ele não julga ninguém, né? Então, eu acho que para quem gosta de ver filme, assistir esse filme, e é um fato real, né? É um caso verídico. Ele foi campeão de vendas nos Estados Unidos, né? Bateu todo mundo com paralisia cerebral e a mãe com Alzheimer. Né? Deu um exemplo de vida que, quando eu vi pela primeira vez, aliás, eu vi até 2 vezes, porque eu usei para dar palestra algumas partes desse filme aí. Então, quem realmente quer entender um pouco, né, de
de sinergismo, de empatia, de assertividade. O que esse cara fez lá na vida dele foi espetacular. E eu queria fazer uma pergunta para você, até em cima disso aqui, que eu acho que essa questão, o professor Waldo sempre fala, a questão da pessoa na convivialidade, se ela não consegue conviver bem com a dupla, dificilmente ela vai conseguir conviver com outras pessoas. E aí você fala a questão da dupla aqui, né? Onde é que está aqui? Interação entre os parceiros da dupla evolutiva, na interaciologia, na página 9. Eu queria até que você expandisse isso, porque eu acho que esse tema seu, essa questão começa dentro da dupla, né? Se a pessoa não consegue empatia com a própria dupla, nem assertividade, como é que ela vai com uma pessoa estranha? Se a pessoa convive com ela, né, no dia a dia, ela mal conhece, mal... Não estou dizendo que vai acertar 100%, mas conseguir algum nível de empatia. Não sei se você concorda com isso, que você pode falar a respeito. Sem dúvida. A condição da dupla evolutiva, até tem na laboratoriologia, o laboratório da dupla evolutiva, que seria um dos, vamos dizer assim, melhores para você experimentar essa condição aí da empatia e da assertividade. Porque até a pessoa pegar o jeito, ela vai errar, né? Às vezes ela vai dosar um pouco mais da empatia, vai cair para, vamos dizer assim, para omissão, né? Fazer muita assimilação e não vai se posicionar. Às vezes ela vai ser muito assertiva, vai acabar passando por cima da outra pessoa, né? Atropelando um pouco a condição ali. Então, assim, o laboratório da dupla facilita, porque por você já ter um convívio mais íntimo com a pessoa, já tem uma relação mais sólida de confiança, permite esse tipo de experimentação mais ampla, né? Do que com uma pessoa que você tem menos convivência. Porque eu já reparei isso até com pessoas que são muito próximas, aqueles colegas muito próximos e tal, que às vezes você até percebe o problema da pessoa antes dela falar. Você já vê agora talvez pela energia, mas antes eu não entendia muito disso. Você fazia uma leitura da pessoa, né? Você tem até aqui aquela questão do primário, né? Da leitura, binômio empatia assertividade primária, que você faz uma empatia assertiva sem o parapsiquismo, né? Você fala aqui no exemplologia. Exato. Eu, antes da Conscienciologia, muitas vezes a gente percebia uma pessoa que era conhecida, que ela estava com alguma coisa está acontecendo. Aconteceu algum problema com você? Porque você já percebia numa leitura primária daquela pessoa. Tamanha era a empatia, o convívio, a proximidade que você tinha com a pessoa, né? Exatamente. E com o parapsiquismo se expande muito, né? Porque a gente vê a influência de consciex e das energias, no caso, às vezes uma interação ela se torna mais difícil porque está tudo desorganizado nesse sentido, né? A pessoa não está percebendo a multidimensionalidade. Mas aí, com relação também à dupla, que você levantou essa condição, eu acho que foi falado aqui das diferenças, né, entre andossomas e ginossomas. Tem a condição que foi citada também dos dois, eles buscarem cada vez mais essa interação, a ampliação da interação. E aí, muitas vezes, com o tempo, né, a questão da rotina vai desgastando a vivência do casal, acontecem muitas brigas, muitos problemas que um não consegue mais ter empatia pelo outro. E por que isso? Aí entra aqui na fatologia, na quinta linha, tem lá no final, as atribuições irrealistas impedindo as afirmações realistas. Então, com uma pessoa que você convive há mais tempo, você começa a atribuir, né, que ela é de um jeito. Minha dupla, ela sempre foi assim. Rotulando, né? Você rotula a pessoa, e isso é uma atribuição que, às vezes, como a dupla está em processo de reciclagem constante, e a outra não consegue perceber que ela mudou. E ela continua atribuindo, até que chega um ponto em que os dois perdem a afinidade, né? E isso, justamente, é o maior impedidor de uma convivência mais ampla, né? Então, o processo de empatia e de assertividade também exige o quê? A atenção constante. Você está tendo atenção constante com as consciências que você está convivendo, o jeito delas, porque a gente está em constante mudança também. Então, é essencial ter essa percepção e não fazer esse tipo de rótulo. E aí, a partir disso, o que eu vejo a possibilidade de entrar no sinergismo, e aí eu coloquei para reforçar também na parafatologia, a condição final ali do holorgasmo conjunto da dupla evolutiva. Se os dois não tiverem o sinergismo na convivência, você não consegue atingir essa condição do holorgasmo, que envolve todo o holossoma e tudo. Tem que ter um nível bastante
já estabelecido de convivência e de intimidade, né, para atingir aí essa condição. Eu queria também aqui, quando você colocou na caracterologia, na página 11, no número 6, você falou isso aqui, tudo aqui eu estou concordando, viu, Pedro? Está sensacional o teu verbete, está muito bom. Eu queria perguntar para você se você chegou a pesquisar a respeito de uma técnica chamada de espelhamento, em que você, quando está procurando fazer empatia com uma pessoa, você espelha os movimentos dela para gerar uma certa confiança, uma certa igualdade, uma certa semelhança, que isso, no visual, a pessoa vai levando isso para o cérebro e vai entendendo que o outro é parecido com ela, vai se soltando mais e vai aumentando esse sinergismo, esse campo energético, esse acoplamento. Você chegou a perceber, estudar isso, pesquisar isso? Essa condição aí, o que eu vejo, ela desperta mais o que seria a simpatia, que é você gostar do outro, porque você está vendo o que você é no outro, né? Então, a empatia, eu vejo que uma postura melhor seria essa, mais uma postura aberta, mais neutra. Porque a empatia, ela não coloca julgamento, ela não coloca uma observação. Então, essa postura aqui que eu escolhi, ela seria assim, você se botar aberto, né, braços e pernas cruzadas, indicando acolhimento e disponibilidade. Então, não é só a postura somática, mas seria a postura holossomática. Se a pessoa está certinha, com o corpo aberto, mas com as energias abertas, as energias delas fechadas, não consegue criar conexão. Mas aí, nesses 8 itens, a ideia é tentar falar um pouco de posturas mais específicas. Eu vejo o espelhamento, ele pode ser usado... Isso, mas mais um, né? Pode ser usado, mas ele é mais gerador de simpatia do que de empatia. Legal, obrigado. E o filme aí vale a sugestão para o pessoal do Cineclube. Esse filme, né, é muito passar bom. E fazer um debate que é muito bom mesmo. Pedro, aqui do seu lado, na página 9, na neossinapsologia, na parte de cima, você fala no primeiro item, logo, você fala dos neurônios espelho. Já perguntaram, mas... É curioso, realmente. É interessante. É a terceira vez. Eu sugiro ver um vídeo aqui da webigrafia. No vídeo da webigrafia, eles citam um exemplo. Então, esses neurônios espelho é a condição da pessoa realmente espelhar na outra. Então, os modelos que a gente tem, principalmente a criança, ela começa espelhando o adulto, né? Os pais e tal. A gente mantém essa postura muito e tem relação com a técnica da imitação evolutiva e é algo mais, vamos dizer assim, instintivo nosso fazer esse espelhamento. Então, tem que estar bem atento, né? Até ampliando essa condição, tem uma condição que eu botei aqui no verbete, agora eu não estou lembrado, acho que é na tecnologia, a técnica do sobreparamento analítico. O sobreparamento, ele evita essa condição do espelhamento, ele se coloca acima, né? Porque o espelhamento ele também gera os efeitos de sincronia, você vai entrando em sincronia com a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu te começar a contar de uma situação da minha vida, que eu sofri um acidente, machuquei tal parte, aí você já vai começar a sentir isso. Meio que naturalmente você começa a sentir, como é que é isso que ele passou. É algo instintivo, acontece. Então o sobreparamento se coloca além dessa condição, para a pessoa não fazer muita assimilação e conseguir prestar uma assistência mais direta ali, mas não cair na sincronia emocional, né? Ser mais racional mesmo. Pedro, aqui na página 9, lá embaixo, na maniologia. Maniologia. Aprofunda para mim, por favor. Lá embaixo. Maniologia. A evitação da lalomania através do ato de pensionizar antes de falar. Então, a lalomania é a famosa pessoa que fala muito, né? Tem mania de falar bastante e tal, e vira um monólogo. Então, a condição que eu vejo como ideal numa convivência é você avaliar. Se eu estou falando mais do que 50%, num diálogo, você está falando mais de 50%, está virando já um monólogo. Então, a pessoa, o ideal que eu vejo seria ela pontuar assim, você falar 40% e a outra pessoa 60%. Mas lógico que isso depende do contexto, né? Estou colocando aqui num diálogo, num contexto igual é aqui, por exemplo, o professor, ele tem que falar mais mesmo. Num outro contexto, por exemplo, numa clínica, um psicólogo fazendo atendimento, ele tem que falar bem menos, deixar outra pessoa falar. Agora, nessa condição aqui, a lalomania é aquela pessoa que tem o laringochakra desenfreado. Então, ela tem que buscar sempre, antes dela falar, ela pensionizar a respeito. E só ver se realmente é produtivo aquilo. Algumas amigas da gente, né? Assim, não é isso? Aí... Laringochakra fácil.
Obrigada, Pedro. Professor Valdo, agora para o senhor aqui no dicionário, Sim. no enunciado, o senhor coloca lá no finalzinho as falsas benesses da vida, displicente, espontânea, instintiva ou desorganizada. O senhor pode falar quais, como evitar? Aquilo que a pessoa pensa que a vida dela está boa e ela não está fazendo nada, não vai resolver nada. Você vai espremer a vida dela, não tem nada. Ela perdeu o tempo, perdeu a oportunidade, perdeu as companhias, perdeu as energias, perdeu tudo. Isso aí é que é a coisa séria da história. São as falsas benesses da vida displicente. Então, se você deixar a vida correr, o instinto toma conta, aí vem a desorganização. A gente tem que pensar tudo racionalmente, ponderar, ver com lógica, procurar acertar mais, senão não dá certo. Está claro? É por aí. Agora, nós acabamos fazendo aqui duas enumerações, duas listagens para a pessoa pensar. Né? Eu falo aqui da anticatarse. Anticatarse, é a pessoa que não quer fazer reciclagem. Então, tem aquele nosso amigo que insistia demais nas coisas, mas não queria renovar nada. Então, eu falei assim, você conhece aquele negócio que o povo xinga o outro e fala, vai te catar, já viu? Então, eu vou te falar, vai te catar-se. Ele começou a rir, o negócio deu certo. Eu fiz uma piada baseada numa expressão chula. E deu certo. Vai te catar-se. Então ele entendeu. Eu falei, não é catar piolho, nem nada disso. É passar pela catarse, que é a renovação. Entende? Dá um jeito de fazer a ressex. A recim, no caso, é que é o mais importante, né? Que é a reciclagem intraconsciencial. De modo que se alguém aí precisar, a gente fala, vai te catar-se. Entende? Para ver se a pessoa entende, né? A catarse, o povo que gosta muito disso, é a turma da psicologia, né? Esse negócio do Freud e outras coisas mais. Falam muito em catarse, mas isso é antigo. Entende? Precisamos da catarse. Ela é necessária, não tem jeito. Agora, muita gente que tem experiência e que não tem catarse nenhuma, quer dizer, não resolveu nada a experiência dela. Entende? Ela não soube aproveitar a oportunidade. Tem tudo isso. Essas a gente tem que falar, vai te catar-se. Engraçado é que o povo fala, vai te catar. É só acrescentar o C. Entende? Parece até que vai te catar-se. Né? Professor, sim. O senhor falou hoje de manhã de 3 grupos, 4 grupos na realidade, o senhor trouxe hoje de manhã na conversa anterior ao almoço. O senhor falou dos jovens, até fez um comentário que o Loche às vezes fica falando a respeito e que não dá resultado, não sei exatamente, não ficou muito claro. O que eu estava falando é um processo que os jovens, por exemplo, aqui nós temos várias gerações de inversores já. Porque as gerações antigamente era 20, 25 anos para fazer uma geração. Hoje, com 9 anos, uma moça, uma menina, já está dando à luz. Então, o negócio é 10 anos só. Isso reduziu muitas gerações. Então, de lá para cá, a gente está vendo o povo que está chegando. E tem as características daqueles que ficaram, daqueles que chegaram mais cedo, daqueles que chegaram depois. Então, é ver quais são as capacidades que a pessoa jovem tem apresentado para essa catarse evolutiva, para essa renovação. É isso que nós estamos falando. Agora, tem várias gerações nisso. E é difícil de localizar quem é quem. Só o problema dele ter nascido em certa época ou qualquer coisa, isso é relativo. Né? Porque precisa de ver o jeito. Porque às vezes tem uma menina que chega com 9 anos, que ela é mais madura do ponto de vista da inteligência evolutiva do que o pai e a mãe, que tem mais de 40 anos cada um. Eu já vi isso no Rio, já vi isso aqui, já vi isso nos Estados Unidos, já vi na Europa. Existe isso, tem uma nova geração que às vezes aparece verdadeiros gênios aí na história. Agora, com relação aos jovens, o maior desafio que o senhor traz sempre nas tertúlias é a questão da dispersão. Porque o Loche, há vários anos nós temos falado nas tertúlias. Eles quase não aparecem aqui.
Quem é que é da Sinvex hoje? Levanta a mão, vamos ver quantos tem. Ó, tem um, mas ele não é daqui. Ele não é daqui. Não, ele está indo para a Sinvex agora, ele está fazendo força. Ele vai lá para ver se conserta isso. Para melhorar a nova geração. Ele vai lá para isso. Você está vendo? Pelo menos tem ele. É a esperança para a gente. Agora que ele está indo para lá. Não, mas é que hoje agora, tem pouca gente. O Pedro não serve, porque o Pedro é de Curitiba. Eu quero ver quem está. Eu não posso exigir que o Pedro esteja aqui, ele está em Curitiba. Muito embora ele já veio aqui umas 4 ou 5 vezes. Não é isso? Ele até que é bem firme. O que tem Estou sempre pelo teletertuliano lá, ouvindo as tertúlias. O que tem muito é o pessoal que passou por lá e abriu, né? E agora tem que resgatar o pessoal que está... Agora, essa primeira geração que apareceu no Instituto, com o passar do tempo, a gente cedeu todas as administrações, cargos e funções para eles. Eles praticamente é que levantaram o Instituto. Então, isso aí é sério. Agora, essa nova geração é um pouco assim mais displicente. Parece que é o seguinte, eles se apoiam muito naquilo que já está feito. Então, deixa passar. Eu chamo isso de pecadilhos da mocidade, quer dizer, falta de experiência, né? Precisa de aproveitar enquanto estão aí. Porque um jovem, ele não tem muita preocupação com a vida. O corpo dele não bate pino em lugar nenhum. Está tudo disposto para fazer as coisas, sabe? Ele joga ele assim em cima de uma cama, ele dorme. Entende como é que é? Porque geralmente ele está cansado. Então, veja, a vida fica toda fácil para ele. Então, ele não dá valor para o processo. Agora, com o passar do tempo, vem os processos. As funções vão exigindo que ele olhe mais o corpo, a vida, o jeito de ser, tudo que ele faz. Aí ele tem que atender muito mais. Aí ele vai chegar naquele momento da toalete. Então, é a vida da toalete. Ele vai mais ao banheiro, tem que olhar uma opção de coisa. Agora, eu fico olhando, por exemplo, mesmo na minha idade, eu já tenho essas coisas todas da minha idade. Mas eu até agradeço, porque eu vejo assim do meu lado, tem uma opção de gente que é muito pior do que eu. E outra coisa, mais novos. Isso é que é o pior. Entende? Mas eu pensei nessas coisas todas, eu evitei muita coisa. Agora, o que não me ajudou foi que eu errei com a questão do infarto e depois houve um acidente que eu não tive culpa, né? Acidente não é fácil. Então, a vida a gente tem que contar muito com as doenças graves e com os acidentes graves. Isso aí também faz parte do serviço com o tempo. Isso aí muda o processo da personalidade e as reações dela. Essa condição do jovem, até queria acrescentar, que eu vejo muito sério o seguinte: a partir do momento que a pessoa ela quer aproveitar a existência dela e consegue elaborar, ver as condições de planejamento de vida, que é justamente a proposta técnica da inversão existencial, ela faz o planejamento, ela já não se permite mais estar perdendo tempo, ela quer aproveitar, ela quer pegar justamente essas condições que você citou do soma, que está mais ajustado, alguma flexibilidade que ela tem de escolha, de horário, para ganhar evolutivamente. A coisa mais séria é criar auto-organização. Ela arranjar bons hábitos, que ela se acostume com aquilo, para a vida ser mais produtiva. Com isso, ela dinamiza a própria existência. Então, uma das coisas mais sérias que tem é a auto-organização do jovem. É o mais sério, né? E o planejamento, ele atua sim, eliminando a dispersão. Na meia-idade, totalmente desorganizada ainda, dá pena. Então, eles não têm prioridade, desperdiçam o tempo, a energia, a oportunidade, as companhias, que é o negócio mais sério, são as companhias. Que é a companhia que faz o processo do grupo evolutivo, que é o compassageiro evolutivo. Isso é que influi na PROEX, na programação existencial. Então, é seríssimo, entende? Agora, aqui, nós estamos agora com a Apex, que está clareando muito a cabeça do povo sobre essas coisas, que é o que precisa mesmo, porque senão... Agora, tem uma série de perguntas aqui para você. Alver Betol, poderia ampliar? Em Principiologia, página 8, terceira linha. O princípio da Kobayashi. Kobayashi,
consciencial recíproca. Aqui está escrito. Então, esse princípio tem tudo a ver com a condição ali da teoria da evolução consciencial em grupo. Por quê? Se a pessoa ela passa a ver que a evolução acontece em grupo, ela pega e todos os membros daquele grupo servem como exemplo para ela. E esse servir de exemplo é de observar como o outro se comporta na convivência, como é a relação. E entra o que a gente já citou aqui, aquela técnica da imitação evolutiva. Quando a pessoa faz isso, ela está servindo de cobaia com o seu próprio exemplo, e os outros estão servindo de cobaia para ela também, através do autoexemplo pessoal, né? Então, o que eu vejo de mais sério aqui, que é recíproco essa troca aí, que acontece entre as consciências dentro do grupo, e que dentro do binômio empatia-assertividade, se a pessoa não tem empatia, ela não consegue aproveitar dessa condição. Ela não consegue expandir o próprio laboratório consciencial, das experimentações pessoais dela, com os do outro. Porque ela está muito fechada dentro dela mesma. Então, ela não consegue chegar nessa condição de cobaiagem, até pela condição da assertividade atuar como um expositor. Então, ela vai expor as opiniões dela, o posicionamento dela, às vezes ela não vai acertar. Então, essa exposição leva ela também a ajustar mais rapidamente essas condições, se ela está atenta para essa teoria de evolução consciencial. Então, a gente sempre cita nos cursos, né? A pessoa que mais se expõe no curso é a que mais lucra, que mais está ganhando, mais está aproveitando o curso, que tem a ver com essa condição aí de ser cobaia, né? E aí entra também na teoriologia, lá, a teoria da aprendizagem social. Nós estamos sempre aprendendo com os grupos que a gente convive, né? Então, essa parte de ser cobaia um do outro é uma visão positiva, uma visão pelo exemplo. A gente está sempre aprendendo e trocando aí e evoluindo em conjunto. Em tecnologia, última linha, a técnica etológica do salto baixo. Essa técnica é a condição, né? O pessoal que usa o salto alto, que se acha, né? Que tem o nariz em pé. Então, isso impede qualquer conexão com outras consciências. Como é que ela vai chegar no ambiente e vai se conectar, sendo que ela se acha a maioral, ela quer se colocar superior? Então, isso, no fundo, é fruto de uma insegurança. A pessoa ela precisa causar uma impressão e tudo, em vez dela simplesmente ser ela mesma, ser interessante, buscar se conectar interessar pelas outras pessoas. Então, essa técnica do salto baixo é justamente descer dessa condição aí para buscar ter mais conexão com os outros, né? Na evolução em conjunto, aí, como a gente já comentou. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade para se alcançar uma paradiplomacia teática nessa dimensão intrafísica? A maior dificuldade para se atingir a paradiplomacia é a condição do fechadismo consciencial. É a pessoa que ela não interage, seja por medo de errar, por perfeccionismo, ou por ela estar nessa condição que a gente acabou de citar, de querer se achar. Então, no fundo, é uma insegurança, um fruto de insegurança. Para a pessoa atingir, chegar à condição de paradiplomacia, é até o que é citado aqui na frase enfática, né? Que é bom reforçar, que é a utilização desse binômio, empatia e assertividade. Ela está buscando experimentar através desses dois conceitos aí unidos, e sempre orientada pela cosmoética. Então, o Código Pessoal de Cosmoética, elaborado pela consciência e seguido por ela, pela vontade dela, ele vai estar sempre sendo ampliado através das convivências, do aprendizado intrínseco que ela tem em cada interação, para ela chegar nessa relação ganha-ganha na interconvivialidade. E isso de forma multidimensional, né, que seria a paradiplomacia, que vai além da diplomacia apenas intrafísica terrestre. Então, acho que o caminho é por aí. Enfatologia, página 7, quinta linha. Poderia ampliar as atribuições irrealistas, impedindo as afirmações realistas? Essa condição aí já foi falado, mas é bom frisar, né, que é muito comum numa pessoa que você já convive há mais tempo, você fazer uma atribuição.
que é aquela pessoa é desse jeito, aquela pessoa é mais calada, ou aquela pessoa fala mais, ou aquela pessoa gosta de tal tipo de coisa. E se você não está sempre buscando ter empatia, que é uma atenção constante às singularidades daquela consciência, às mudanças que ela está realizando, você muitas vezes pode ficar desatualizado. Então a pessoa fica desatualizada, acha que o outro ainda é daquele jeito, sendo que o outro já fez a reciclagem, já está diferente. E isso impede o quê? Que ela se expresse plenamente também, que ela seja assertiva nas convivências e nas comunicações entre as consciências. Em Estrangeirismologia, página 7, terceira linha. O que seria a awareness permanente? A awareness permanente tem a ver com essa condição da atenção constante. Então, é a pessoa manter a consciência, no sentido dela estar consciente para a situação constantemente. Autolucidez. Exatamente. Permanente. Então, até o professor Valdo fala bastante, estou preparado para tudo aqui, daqui 5 minutos estou sempre preparado para o que der e vier. Isso é então, a autopercussiência também. É exatamente. Outro nome. Agora, isso é dentro da autolucidologia. Isso é a recuperação dos conscientes. Tudo é a mesma coisa. Né? Exatamente. Agora aqui, polinomiologia, página 9. Poderia aprofundar sobre o polinômio ressexológico, impactar, tranquilizar, soerguer, motivar. Como identificar o melhor momento para colocar em prática cada ação desse polinômio? Exatamente, que é um dos paradoxos aí da empatia e da assertividade. Que esse melhor momento ele não tem uma fórmula fixa. Vai depender do contexto, vai depender da consciência, do nível de relação que você já tem com ela, do momento evolutivo que ela está vivendo. Tudo isso, se você pegar a fatologia e ir seguindo ela, vai ver que ela tem uma espécie de crescendo, ela vai ampliando. Então, para a pessoa estar atenta nos itens da fatologia na hora de buscar fazer a impactoterapia. Então, nesse sentido, você já percebe que aquela consciência ela pode mais, você não vai se omitir e vai falar com ela para tentar gerar uma reciclagem. De início, isso vai gerar um impacto naquela consciência, que ela pode sentir mal, ficar com raiva de você, sentir que foi uma situação desagradável. Porém, aquilo vai fazer ela refletir. Então, ela vai estar refletindo sobre aquela condição. Por que aquilo aconteceu? Aquele desconforto faz ela refletir também. E aí é seguir os outros passos. Né? Depois que ela refletiu, você tranquilizar ela. Não, calma, vamos lá. E começa o movimento de quê? Vamos superar essa condição, que é o soerguer e o motivar. Então, para isso é preciso o acompanhamento constante. Né? A pessoa está bem atenta e buscando mesmo a intenção assistencial. Acho que se ela está com essa intenção, sendo empática, assertiva, ela vai achar o momento certo de fazer cada uma das etapas aqui. Em mitologia, página 9, o que leva uma consim a querer agradar a todos? Que tipo de trafar ou dificuldade está por trás disso? Então, aqui eu coloquei o descarte do mito de agradar a todos. É aquela consciência demagógica. Ela quer fazer média, ela tem, vamos dizer assim, uma falta de autoconfiança, que ela precisa disso nos outros. Então, como ela não tem, sem essa autoconfiança, é impossível ela chegar a ser assertiva e se expor de uma forma, a fazer os seus pedidos, a expor suas necessidades, porque isso naturalmente vai desagradar uma outra pessoa que possa estar tendo um benefício com aquilo. Então, vamos dizer assim, uma ingenuidade. Acho que os trafares têm a ver com essa questão de agradar a todos, é uma inocência, uma certa ingenuidade que o caminho é por aí. Porque, por exemplo, se você está querendo agradar o assediador, fazendo média com ele, você está virando assediador também. Então, não tem como agradar todo mundo. A ideia é que a pessoa, quando ganha uma vaia do assediador, ela está tendo, na verdade, um aplauso cosmoético. Né? Então, se ela fica com medo de desagradar, no caso, as outras consciências e tudo, muito cheia de dedos, isso pode dificultar ela a ser mais assertiva. Né? Então, é sempre pensando na questão da cosmoética e esse descarte do mito de agradar a todos. Professor, aqui no A, o senhor pode expandir um pouquinho no dicionário o adendo, que está na página 2? Falar um pouquinho mais? Um
pouquinho mais sobre Vale isso. explicar que a autoexperiência da vida generalista é superior à existência dedicada apenas a uma especialidade de conhecimento, seja qual for. A dedicação à vida diuturna panorâmica, ao mesmo tempo intrafísica e multidimensional, faculta as abordagens ininterruptas da cosmovisiologia, expandindo as conclusões e achados do ego no contexto do universo. As ações da consciência tornam-se ampliadas, mais abrangentes e predispostas a maior exatidão perante as realidades e para a realidade. Então, aqui o que a gente vê é o seguinte: se você se dedica a um processo mais amplo, panorâmico, generalista, de abordagem, vamos dizer, mais universal para a própria humanidade, é superior a um processo menor. E outra coisa, isso amplia a sua cosmovisão. Com a cosmovisão, a sua tendência é ir para a multidimensionalidade. Isso, então, ainda vai expandir ainda mais as suas condições, porque você vai julgar com as realidades e para realidades. Agora, o que a gente quer dizer aqui, que nessa omni-enumerologia, é o ideal para a pessoa chegar nisso. Então, você faz listagem de tudo que você aprecia, que você estuda, que você pesquisa, que você quer investigar. Essa listagem leva você, inevitavelmente, para o generalismo, para a cosmovisão, para a visão panorâmica da situação. Você vai ver a vida, então, por atacado. E deixa o varejismo. Varejismo é uma coisa que a maioria de nós todos temos experiência demais de vidas anteriores. O que falta para a gente é o atacadismo. Agora, o atacadismo não é atacar os outros. Vamos entender bem isso. O processo é fazer o problema por atacado, de uma maneira mais ampla, pública, maior. Entende? Isso e é o mais difícil que tem, porque tudo que você mexe com a multidão é mais difícil. É isso que eu estava querendo entender, porque eu faço uma ligação aqui da vida generalista com apenas uma especialidade de conhecimento. Então, isso está dizendo justamente o conhecimento mais amplo de tudo. Pois é, que é o caso do serenão, por exemplo. É justamente isso. Você só deixa de ressomar a serialidade da vida humana se você dominar as coisas aqui. Como é que você vai dominar com uma especialidade só? Como é que fica? Só eu já tenho 350 especialidades para estudar conscienciologia atualmente. Como é que fica? Então, a panorâmica, a cosmovisão é muito necessária. Por que é que eu me bato tanto aqui para a pessoa sair da egovisão ou monovisão e ir para a cosmovisão, a cosmovisiologia, ver a coisa ampla? Agora, essa amplitude ou esse processo tem que derrubar a parede, a janela e a porta. Não tem mais biombos, você está entendendo? Não tem mais muralhas, acaba tudo, então. Que tem umas você, pessoas, então, fica devassado perante a realidade. Tem umas pessoas que são favoráveis a pegar uma especialidade e aprofundar naquela especialidade. Mas aí, justamente, está contramão do processo. E outra coisa, dá pena, né? Tem aquela pessoa que decora a Bíblia, então ele fica sabendo só aquilo que ele sabe na Bíblia. Ele é muito bom naquilo. Ele está perdendo tempo, besteira. A Bíblia é um livro cheio de pornografia, cheio de massacre, de tortura, de guerra. Está cheio de coisa. A Bíblia é um livro que as crianças não devem ler. Já não devem recomendar ler a Bíblia para criança. Então, você veja, isso é uma especialidade. A pessoa divide ir na biblioteca e ver, tem tanto livro melhor que a Bíblia lá. Vamos estudar, tem muito tratado, muito processo técnico. Aquele livro seu... Problema da evolução. Aquele livro seu, 700 Experimentos, está bem dentro disso, porque ali são várias especialidades, né? Pois eu já fiz 700 para a pessoa escolher aquilo que ela quer. Uma varredura. Ali dentro tem um monte. Mas agora, eu comecei a fazer tudo na base de 70 sessões da Conscienciologia lá na enciclopédia. Hoje nós temos muito mais do que isso. Tem umas 350 sessões que a gente pode colocar. Entende? Vamos pensar nisso. Isso ajuda, inclusive, no taquipsiquismo, né? Porque o senhor começa a fazer associações... Agora, o processo é a gente ampliar a visão. Sair do buraco da topeira.
topeira. Mas, professor, desculpa. Mas, dentro disso, quando você trouxe aquele verbete erudiciologia, fiz uma pergunta parecida. Você falou que o bacana era a pessoa encontrar a raiz multimilenar da atividade a qual ela se dedicou, valorizar aquilo. É para detonar o trabalho dela, mas aquilo não é para finalizar. A gente nunca vai encontrar uma especialidade para você ficar só com aquilo. Isso é bobagem. Agora, é só para mostrar que todo mundo aqui já trabalhou com muitas especialidades. Se juntar, você é polivalente, você é versátil, você é poliédrico, tem muitas facetas na sua personalidade. Você vai ter cosmovisão. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pouco mais de retrocognição, ela caminha para a cosmovisão inevitável. Aquilo praticamente se impõe a ela. Não tem jeito ela fugir disso. Porque ela tem visão de todo jeito. Por exemplo, uma pessoa que tem muita retrocognição, ela não tem mais racismo, ela não dá valor mais para as etnias, o processo de dinastia, da heráldica, tudo isso vai para o espaço. Acabou a aristocracia, acabou a monarquia, acabou tudo. Por quê? Ela viu que ela já passou por aquilo tudo. E outra coisa, está nessa miséria da vida dela. Às vezes num buraco daquele tamanho, cheio de trafalhos. Então ela fala, não, isso é loucura, eu tenho agora que me libertar. Vou dar um jeito, outros voos. É aí que muda tudo. Seria mais ou menos fazendo uma comparação, quando o senhor fala que o EV é o que abre a porta de todo para o que começa. A especialidade, ela abre, se a pessoa quiser, para outras. Ela abre, porque todo mundo tem que começar com alguma coisa pequena. É 1 mais 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E por aí vai. O processo é a soma aritmética das coisas. Professor Valdo. Não é fácil. Aqui no dicionário de argumentos, página 2, quando o senhor fala sobre a irracionologia, o senhor aborda essa questão das as instâncias, né, das fases escolares da criança, onde deveria ser aplicada essa técnica, né, relacionada aqui na introdução, que seria, no caso, agilizar os autodesempenhos evolutivos e implantar a numerologia, listagem, as ordenações de todas as manifestações pessoais. Seria um processo didático que o professor deveria utilizar como... É o que eu uso desde pequeno. Eu faço enumeração desde menino. Sim, mas isso em sala de aula, nas várias fases... Todos os meus livros têm enumerações. Onde tem mais enumeração é na Enciclopédia da Conscienciologia. Você vai ver sempre isso, porque é inevitável, acaba tendo. A maioria da argumentação tem. Por exemplo, o nosso amigo aqui, o Pedro, ele fez 2 enumerações. Na taxologia tem 7. E na caracterologia tem 8. Agora, como a maioria também tem, a remissologia sempre tem 15. Sim, professor, itens de enumeração. Eu venho acompanhando isso nos verbetes, mas eu estou colocando em relação à transposição para a SOCIM, no caso. Pois é, para a SOCIM, para a criança, coloca a enumeração em tudo, que tudo fica mais explícito e mais claro. É tudo pedagógico. Pois a enumeração, então, a listagem. As pessoas não fazem isso porque dá trabalho, e elas às vezes são burralda, burrilda e burroide. Elas não têm ideia. Precisa de falar na história. Então, isso é muito importante, até para o aluno, né? Porque o processo é aritmético, isso não tem erro. É lógico. Entende? Se a pessoa erra numa listagem, ela colocou itens que não estão de acordo, aquilo aparece na hora. Ela aprende. É fora de série isso. E a valorização dele como aluno, no caso, listando o seu autodesempenho, isso aí, para ele, vai dar um exemplo. Uma criança, a hora que ela começa a fazer processo de listagem, ela começa a ter uma visão de conjunto da coisa. Ela, às vezes, passa a perna nos adultos que não fizeram. Que ela vai ver depois do morro, com visão curva. Ela vê tudo antes. Então, professor, isso que eu queria que o senhor expandisse um pouco mais, que não ficou claro para mim. Quando a pessoa ela enumera, o senhor desculpa a minha ignorância, que não ficou claro. Você está desculpado e perdoado até o ano 3000. Obrigado, senhor. Por que quando enumera, expande assim tanto? Só o fato de enumerar, a Porque pessoa você já está classificando aquele material, querendo ou não, no tapa.
Então, a sua visão, ela se expande, ela é maior. Por exemplo, eu falo assim, aqui eu tenho o Arlindo. Agora eu viro e falo assim, eu vou dar sobre o Arlindo 5 trafares ou trafores dele. Vamos falar os trafores. Já muda tudo. Vocês já vão ver o Arlindo com outros olhos. Por quê? Ele fica mais composto. O senhor vai numerando e vai dando, se possível, até esses valores aí. Não, e você pode, notas. Em cada item, você pode dar detalhes, entrar, aprofundar. Ah, estou entendendo. Entende? Para a condição ficar mais óbvia, mais evidente. Entendi. É a comprovação da situação. É como se Agora, por exemplo, uma pessoa está falando do assunto. Se ele chega e faz uma listagem sobre aquele assunto, que é tudo pró-assunto, aquilo fica irrespondível. Ele cala a boca de todo mundo com a enumeração. Entendi. A enumeração é prática, é objetiva, ela aponta a realidade. Entende? Agora, ao verbetógrafo. Poderia fazer um cotejo entre sinergismo, postura empática e alta expressão assertiva com seu processo de reciclagem profissional? É o Diego que está falando isso, lá da Grinvex. O Diego. Então, no meu caso é o seguinte, o Diego conhece bem a história aí, eu tenho formação na área de artes, eu sou formado em música, no instrumento violão. Então, muito tempo eu atuei dando aula de música, estudando, fazendo performances, tocando. E aí comecei a pensar em fazer uma mudança profissional que tivesse mais alinhada com os objetivos de vida e tal. E aí passei agora para fazer um curso de psicologia, na parte de formação também, e atuação na área profissional, financeira, com representação comercial. Então tem até a ver com o filme que o colega ali levantou, que o filme é a história de um representante comercial que ele tem que ir, no caso, nos clientes, criar essa questão da conexão com eles, mostrar toda essa... Você aprendeu com o filme? Hã? Você aprendeu com esse filme? O filme dá um show. Agora, nesse escuta, sentido. Pedro, há quanto tempo você conhece a conscienciologia? 3 anos, cerca de 3 anos. Como é que é, gente? 3 anos. E vocês estão aí 10, 15, 20 anos. Como é que é? 3 anos. O homem está defendendo isso aí com uma facilidade de expressão. Você tem muita facilidade de comunicação. Você tem que dar valor para isso. Exatamente. Você é bom para falar e é bom para escrever. E até esse processo da música... 23. Ele tem 23 anos. Vocês não estão morrendo de vergonha, não? Ô, Sérgio, o que é, Sérgio? Aqui, ó, aquele cara ali, ó, é doutor em Direito. Fora de série. Fora de série esse aí. Me conhece há muitos anos, tem livro publicado. Ele ainda não defendeu verbete nenhum aqui. Agora, ele é doutor em Direito. É uma cabeça aquele cara lá, ó. Tá na hora, né? Pois é. O cara tem 23 anos. Como é que é? Mas a sua saúde, Sérgio. Até queria colocar isso, professor. Obrigado aí pelo elogio. Mas, assim, até o processo da música me ajudou muito nisso. Estava até comentando isso hoje de manhã, que você tem que ir lá apresentar, né? E geralmente era um recital solo. Pois é, agora, ó, vamos falar com essa turma do tranquilidade Greenvex lá de Curitiba, que você abriu o caminho. Fala com eles que o caminho está aberto. Pode vir. Inclusive, eu tenho que fazer chamada para eles, porque a gente agora fez eu acho que você devia de ajudar juntos, os caras. né? Aqui, ó. Você, Pedro, devia de ajudar os caras em Curitiba a fazer os verbetes. Professor. O pessoal lá já levantou essa condição agora. Dulce e representante da Rosa lá. São as verbetógrafas MOR que nós temos aqui. São as Professor. Só antes eu queria levantar, o Greenvex inteiro fez o curso de verbetografia junto. Sei, mas então eu confio em você. Botar em prática. Você pegou a bandeira e abriu o seu bandeirante. Só abriu o caminho agora, o pessoal seu nosso bandeirante lá em Curitiba. Tá certo? O Pedro foi meu aluno em Belo Horizonte. Ah, foi? Nossa, em Belo Horizonte. Ixi. Eu sou mineiro, né? Pois é. Que vergonha total. Que vergonha. O cara saiu de Belo Horizonte. Você nasceu em Belo Horizonte? Eu nasci entre Rios de Minas, interior de Minas. Ah, sei. Quer dizer que nós somos mais ou menos contemporâneos.
Por aí. Professor, por isso que eu chamei ele de interior. Mineirinho, que a gente fez o curso junto, a gente chamava ele de Mineirinho. Por isso que o apelido dele é Mineirinho. Fala Mineirinho, que esse sotaque dele. Agora, o cara está com 23 anos, vocês viram a facilidade que ele tem de expor o processo? As palavras no lugar, isso não é para qualquer um. É isso que eu falo da nova geração. Esse cara, de onde é que ele veio? Qual curso intermissivo que você fez, Pedro? Isso aí tem que pesquisar. O seu curso deve ter sido melhor do que o meu, porque ele é mais novo, curso mais novo. Eu estou 80 anos fora dos cursos intermissivos. Agora você não, você está há 23. A diferença é o trabalho que o senhor desenvolveu aqui evoluiu os cursos intermissivos lá, né? Não, é lá que tem desenvolvido aqui. E vice-versa, né? A via de mão dupla. Professor, letra A. Sobre o curso intermissivo. O senhor poderia explicar para nós qual que é o pré-requisito para a pessoa entrar no... Como é que os amparadores gerenciam? É a hora que ele vê a ficha da pessoa e vê que ela está pelo menos de vez. Ela às vezes não precisa estar madura, mas ela não pode ser verdolenga. Elas têm que estar de vez. Mas de vez entre em quê? O verde e a maturidade, quer dizer, o maduro. Então eles veem, não, essa aí tem chance. Então eles convidam a pessoa. Mas quais são os critérios? Tem chance em que sentido? É a ficha da pessoa, por exemplo. Um critério que a pessoa já fez alguma coisa em matéria de assistência, já viu como é o processo da fraternidade, alguma coisa, já tem um lampejo, alguma luz nesse sentido. Então, eles chamam a pessoa. E eles já vão acompanhando desde a vida intrafísica? Não, eles têm uma ficha. Aquilo ali eles sabem tudo. Tem uns processos, aqueles que são evoluciólogos, ele chega na pessoa e olha assim, ele sabe tudo da ficha da pessoa. Escuta, eu que não sou nada, eu já fiz, através de clarividência, eu vi a retrocognição da pessoa, que nem sabia o que era retrocognição. Eu sabia quem era ela, o que é, de que modo, tudo. Entende? Agora pensa bem esse evoluciólogo. Se eu, um boboca aqui, com um corpo humano, sou capaz de fazer isso, pensa esses caras. Sabe tudo. Agora, tem a ficha disso. Eles têm os registros dessa coisa toda. Então, todo mundo ele sabe como é que é. Agora, alguns aqui foram pegos a laço. Sabe como é que pega cavalo selvagem, erva selvagem no meio do pasto, no meio da mata. Alguns foram feitos assim, com calma. Mas chamaram o cara e falaram, como é que é? Você não quer mudar? Aí eu falei assim, não, mas eu estou tão acostumado aqui no pasto. Entende? Eu gosto tanto aqui da baratrosfera e tal. Mas eles falam, não, mas lá tem umas vantagens. Então eles começam a fazer uma enumeração das vantagens para a pessoa. O evoluciólogo tem a mega empatia. O evoluciólogo tem a mega empatia, a mega assertividade. Mas o problema não é isso não. O processo é de heterocognição, que é a cognição do outro. Eles têm noção daquilo mais do que a própria pessoa. Entende? Isso aí é muito sério. Então, por exemplo, às vezes uma mãe ou um pai, quando é muito observador, ele já tem esses princípios nele também. Ele conhece mais o filho do que o próprio filho. Ele vê as reações de um filho, por exemplo. Entende? Então, o enumerador, até um certo ponto, ele que é o meu colaborador mais chegado, um amparador, ele fala o seguinte, que às vezes um evoluciólogo, ele é um super pai e uma super mãe da pessoa. O povo não entende, custa entender isso. Entende? Por quê? Ele conhece mais do que a mãe e o pai, mais do que o avô e a avó, mais do que a família inteira da pessoa. Que ele está com a ficha na mão, ele sabe da história. Agora, a ficha, ela dá um resumo daquela condição. Então, isso não tem erro. É uma coisa tudo, sabe? Outra coisa, onde essas consciências mais avançadas, elas desenvolvem o trabalho nessas comunidades mais evoluídas, aquilo é muito equilibrado demais. Não tem erro, não há marola, não há contratempo, entendeu não? Então, tudo é muito certinho, tudo correto. É difícil sair da correção, não tem jeito de entrar naquilo. É muito já estabelecido, sabe? A situação é muito sólida e consolidada.
Professor. Então, como é que fica? A pessoa acerta demais. E outra coisa, com o passar do tempo, você já pensou? Ele já olhou milhares de pessoas, já sabe tudo, o jeito. Por exemplo, eu olhando as coisas, o Pedro é uma boa coisa para a turma do Loche, a pena que o Loche não está aí. Você já passou lá na Apex? Você devia de fazer curso na Apex, para eles te examinar. Ainda Outros não. também, essa turma aí da Cons, que veio com 5 cobaias, você devia de passar lá, para examinar você. Você está com 23 anos, com essa disposição, esse negócio todo, se diverte. Agora, entrou, que é o pecadilho da mocidade, entrou na arte, mas já está deixando a arte, quer dizer, você caiu em si. Isso faz parte do serviço. Isso é o normal, muito positivo, entendeu? Agora, essa turma precisa de ver isso, como é que é. Você, com 23 anos, já dominou o processo. Você não está batendo o recorde, mas é dos primeiros que tem aqui. O que bateu o recorde até agora tinha 15 anos que defendeu aqui o vermelho. Entende? O Antônio. Professor. Mas agora você é dessa equipe. Me coloca agora à é da disposição turma aí para recente que veio de lá. Agora, precisa examinar você, como é que é. Como é que é seu jeito. Examinar, por exemplo, sua auto-organização. Depois você entrar na psicologia. Não agora, tem que esperar mais um pouco. Outra coisa, você ainda não é gente. A pessoa só vira gente mesmo aos 26 anos. Já tem mais 3 anos. Estou chegando lá, né, Paulo? Pois é. Professor. Agora, tudo é a fase de preparação. Você está na fase de preparação ainda, você está indo muito bem. Você já escreveu algum artigo? Vou apresentar no Sinvex, convido a então tá todos bom, aí então esse tá. ano, o 10º Sinvex, comemorando aí os 20 anos de Greenvex. Então tá bom, é por aí. Eu queria voltar no evoluciólogo, como o senhor falou. Aqui, o senhor sempre fala que nem todo mundo vai chegar. Né? Os intermissivistas, muitos vão ficar pelo caminho, não vão nem chegar aqui. Sim, né? sempre tem as faz quebras. parte. Sempre Isso, tem as quebras. Mas Outra tem- coisa, toda regra tem exceção. Mas tem aqueles que chegam e vão embora também, como o senhor fala, que são Tem, mas dissidentes. esse é porque não aguentam. Porque Não. o nível nosso, e vai ficar, isso não vai acontecer sempre. Não, agora- Porque o nosso nível vai subindo. A pessoa chega, ela tem um gap. Que às vezes ela está chegando atrasada, é aquele retardatário evolutivo, proexológico, existencial. Do jeito que tem os retardatários aqui, ó, da nossa assembleia aqui, esse julgamento de Nuremberg que tem aqui, tá entendendo? Mas a minha pergunta é em cima do evoluciólogo. O evoluciólogo ele tem um grupo também de consciências que ficam sob responsabilidade Pois é, dele. esse, por exemplo, o Tuareg que chegou aqui é gente lá, Então, assessor. a minha pergunta é o transmentor. seguinte: ele também perde consciências? Por exemplo, a consciência desgarra do grupo dele? Não, ele não tem isso. Ele trabalha para ajudar todo mundo. Mas quem ele não quiser tem um grupo? perder, muito bem, quem não quiser, não quer, igual eu. Mas ele tem um eu grupo. não tenho um grupo, não. Todo mundo é do meu rebanho. Não existe isso. Não tem aquilo Quem quiser, vamos trabalhar junto. O problema é esse. Sim, mas o senhor não falou que existe um grupo de pessoas que ficam Existe, com porque aquele eles estão evoluciólogo? afins, estão integrados, isso é outra coisa. Eu tenho um monte de gente. Por exemplo, eu não arranjei aí para ver o processo do dicionário 12 camaradas, homens e mulheres, que eu escolhi para fazer a revisão. Isso é uma turma integrada, é gente que entende o assunto, que eu também não sou bobo. Eu estou trabalhando com esse negócio de livro faz só 60 anos. Porque eu lembro que o senhor falou alguma coisa em torno de 1 milhão de consciências com o evoluciólogo. Então, agora 1 tem milhão um- é pouco para ele. Agora- Ele sabe muito mais do que isso. Agora tem aqueles Outra que... coisa, você esqueceu do negócio que o evoluciólogo tem. O evoluciólogo que eu estou falando, o consegue. Taquirritmologia. Pensa nisso. Tudo que é nosso aqui, você multiplica por 1000 lá. E aí você vai começar a entender como é que eles são. É assim, ó. Nós, como consciência, somos muito mais atilados que essa... Nós somos. Entende? A gente é muito mais do que isso, nós não recuperamos os cons. Agora, esses camaradas não, eles trabalham lá, que é uma fera. Eu estou falando de evoluciólogo, eu não estou falando ainda de serenão. Se a gente for falar de serenão, então, muda tudo. E tem alguém que desiste do intermissivo lá no meio, que sente que o negócio está Tem apertando? gente que começa, não se sente bem, se sente peixe fora d'água, dá problema para ele entra em paradepressão da baratosfera, entende? Aí tem que ajudar, etc. Lá no Pombal tinha um monte de gente assim.
Mas chega a ir embora, professor? Chega a sair, desistir? Chega a sair, desistir? Não, a gente dá liberdade, ninguém prende ninguém. Você não faz estupro evolutivo com ninguém, a pessoa tem liberdade de fazer o que bem entender, né? O processo é dela. Tá certo? Agora, ó, eu espero mais 200 verbetes da sua parte. Você está com 23 anos, você tem muito tempo para fazer. Olha bem, ó, meu dedo no seu nariz, está aqui, ó, tá bom? Vamos em frente. E viva a psicologia, tá certo? Isso é bom para você, vai ser bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 43 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Ah, são todas elas. Os recados de hoje são da Bárbara e a mim sobre o curso Pacificação Íntima e a Maria Isabel sobre os trabalhos na holoteca. Boa tarde, eu estou aqui para convidar vocês a participarem do curso Pacificação Íntima, que acontece nesse domingo, dia 13 de maio, Dia das Mães, uma boa ocasião para a gente se pacificar, no campus do discernimento, na sala de aula da CIP. Esse curso vai ser ministrado por mim e pelo professor Mário Oliveira, é um curso de só um dia, sem pré-requisitos. Então, na parte da manhã, eu vou estar apresentando todos os meus resultados de autopesquisa na saída da postura belicista para a postura da paz. E na parte da tarde, nós vamos ter um campo bioenergético, que vai ser dado pelo professor Mário Oliveira, com o objetivo da gente aprender por nós mesmos a fazer um campo desses para pacificar ambientes, para limpar rastros pensênicos. Os interessados no curso podem procurar a CIP no telefone 2102-1421 a partir das 15 horas ou me procurarem aqui no CAEC. O curso está no valor de R$ 80,00 e ocorrerá agora no dia 13 de maio. As datas são limitadas, então, por favor, os interessados procurem logo a CIP ou a mim, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos continuar com o trabalho de organização do acervo da holoteca neste sábado, dia 12 de maio, das 18 às 21h30. Terá uma aula de taxologia com o professor Antônio Augusto Gurgel. Participe. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Máscara Social. A especialidade é parapatologia, de autoria do professor Fernando Stefanello. Obrigado pela presença e até amanhã.